Olá, boa madrugada, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Este é o quadro Momento com Deus. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a palavra de Deus. Então, nesta madrugada, vocês abram as portas, a janela do seu coração e deixe Deus entrar na tua vida e fazer parte dela e endireitar os seus caminhos. Agora que estamos na madrugada, nós podemos conversar com Deus. Temos um momento oportuno, da qual nós devemos dar essa prece ao Senhor. Então, se você está aí, que teve um dia difícil, conturbado, cheio de desavenças e perturbações, e em algum momento você esteve irado, bravo e ocioso sobre alguma coisa, ou até mesmo irado com certa pessoa que te questionou, então aqui é o quadro certo. Você vê o vídeo certo. E se este vídeo está chegando a você, não deixe passar, porque Deus tem um propósito para você. Não só para mim, não só para ele, mas para todas as pessoas que nele crê. Então, se a sua vida está conturbada, ou até mesmo você está estressado pelas ações dos outros, lembre-se que Deus nunca te abandona e Ele tem um propósito para a sua vida. E tudo nessa vida é ensinamento. Ele nunca te desampara. Você, estando com Deus, está no caminho certo. Bom, o tema que eu vou falar hoje é a raiva, o ódio e a ira. Então vamos começar. Aqui podemos ver o seguinte: não é o que entra pela boca que contamina um homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. Aqui é o Mateus 15, versículo 18. Aqui diz claramente que o que nos contamina é simplesmente o que tem dentro de nós. Porque o que vem do coração está escrito aqui na outra frase, outro verso aqui. No versículo 19 do mesmo capítulo está escrito o seguinte: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Aqui nós podemos ver que o que a gente come, tem um outro versículo que fala que o que o homem come é descido, levado ao ventre e saído por ele. Então, aqui o que acontece? O que entra pela boca não contamina, porque o que a gente come, obviamente, é simplesmente o alimento que nos alimenta. Aí, aqui fala que o que sai da boca é o que contamina. Por quê? Quando a gente dizemos uma palavra ruim, essa palavra vai ser soada em todos os cantos. Não pense que, não, é só onde eu estou, só para aquela pessoa, não. Aquilo vai ter base central sobre toda a sua vida. Porque tudo que você diz reflete sobre a pessoa que você é. Aí aqui diz claramente também: pois do coração saem os maus pensamentos. Ou seja, quando a gente fala sem pensar, nós estamos falando com o coração que tem dentro de nós, toda a nossa angústia. Os maus pensamentos, os homicídios, a vontade de fazer o mal ao outro, os adultérios, pensamento que pode ser levado para a traição, as imoralidades sexuais, todo o sentimento de desejo que uma pessoa pode ter pela outra, os roubos, toda má influência que o seu coração possa adquirir e querer tomar o que o outro tem. Os falsos testemunhos, todas as mentiras e as calúnias. Isso é o que eu quero falar bem claro aqui. As calúnias. As calúnias são todo o comportamento indevido que você tem com referência nas palavras que você usa para dizer ao outro.
Isso pode ser tanto bem quanto para o mal. Mas se você usar calúnias como palavras ruins, você só vai deixar o outro mais irritado. Mas o problema não é isso, você vai se irritar mais ainda, porque você está ferindo o outro e denegrindo a imagem do outro. Mesmo que essa pessoa possa estar errada, você que está errado por dizer palavras tão infames. Essas são as calúnias, dizer mal palavras e ofender o outro. Aí vamos para o outro. Isso está em Mateus 15, versículo 18 e 19. Agora vamos ver o outro versículo. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio, que está em Provérbios 18, versículo 19. O que isso quer dizer? Que o irmão ofendido, ele é basicamente cego, ele não vê as coisas que estão à sua volta. E basicamente, por ele ter um pingo ou total consciência de que ele está com a razão, embora ele possa estar, ele nunca deve se questionar de acordo com o comportamento dos outros, mas sim focar todo o seu conceito nos seus próprios atos, assim tendo uma estabilidade maior, ou seja, uma coerência maior refletida sobre todas as suas ações. E por que é difícil de conquistar? Porque o irmão ofendido, ele não tem total consciência de que ele pode, no futuro, receber um perdão daquele que o magoou. Aqui diz, difícil de conquistar do que uma cidade forte. Conquistar. Conquistar é o quê? Voltar a retomar e ter aquele laço de novo, aquela união, aquela confiança. Porque o irmão não vê. Isso está em Provérbios 18, versículo 19. Agora, vamos passar para o outro. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, versículo 21. O que isso quer dizer? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Toda palavra dita, ela é expressa e demonstrada tanto para o bem quanto para o mal. Se você falar palavras boas, você estará encaminhando a sua vida, a sua vida sobre o caminho da vida eterna. Porque toda palavra boa expressa positividade, ou seja, vibração boa, energia boa. Essa energia boa pode ser usada tanto por você quanto por Deus para condicioná-lo ao caminho certo e endireitar o seu caminho da onde você está seguindo. E a vida e sobre a morte. Se você está falando palavras chucras ou palavras de má fama, obviamente você está condicionado a seguir o caminho da morte, que é o caminho do abismo, da qual muitos vão, porém não é o caminho certo que vai te levar à destruição. Entendeu? Então aqui, que os que gostam de usá-la comerão seu fruto. Por quê? Porque toda palavra que você diz, isso vai refletir tanto no seu presente quanto no seu futuro. Um dia você vai colher tudo que você plantou, porque toda palavra que você diz vai soar como prol de tua recompensa, ou seja, você vai ser ocupado tanto pelo seu benefício no futuro quanto pelo mal no seu futuro, através das suas palavras. Aqui está dizendo. Agora vamos passar para outro versículo. Assim, isso está em Provérbios 8, versículo 21. Vamos lá. Agora o outro. Para finalizar aqui, eu vou ler esse versículo. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Também há outros contextos resumidos que diz: quem responde antes de ouvir é prova para todos que é tolo e passa vergonha. Então, o que isso quer dizer aqui? Que o certo não é você julgar alguém, não é você
julgar os atos, sem saber qual é o propósito que aquela pessoa está fazendo. Embora ela possa parecer estar fazendo algo errado, aquilo pode ter uma ação para o bem, tanto no presente quanto no futuro. Ou seja, ninguém sabe das coisas que são executadas tanto por um quanto pelo outro. Porque tem um provérbio que diz assim: ninguém entende o coração do homem senão ninguém entende o coração do homem senão o espírito do homem. Ninguém entende o coração de Deus senão o espírito de Deus. Então, o que eu acho que é assim, não vou falar concretamente, mas o que acontece? Ninguém sabe do futuro. Então deixe as coisas fluírem e acontecerem conforme elas já estão sendo executadas. Ninguém sabe o que pode acontecer. O único que sabe do futuro é Deus. E aqui diz: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Se você responder alguém de forma infame, ou talvez dizer logo qual é o fim disso, de forma direta, tipo, não, esse fim não vai dar certo. Você tem que esperar exatamente o ato da qual o fim chegará para o trabalho desse alguém. Porque se alguém está se dedicando e fazendo o certo, da qual você não possa entender ou questionar o argumento que ele tem, pois ele não terminou de fazer a sua coisa. Ou até mesmo responder algo que não tem coerência do que é. Então, obrigado. Isso está em Provérbios 18, versículo 13. Provérbios 18, versículo 13. Então, obrigado por ver esse vídeo. Eu agradeço por você ver este vídeo. Que Deus te abençoe, te dê graça, paz, felicidade. E Ele nunca te abandona. Deus não desampara seus filhos. Obrigado, Deus te abençoe.